Fala aí, pessoal. Gabriel Santana aqui para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre produtividade, sobre os hábitos, né? Separei alguns tópicos para estarmos comentando, porque hoje em dia nós vemos a maior dificuldade das pessoas terem constância, propósito definido, hábitos e a condição da sua, a condição da sua constância, da sua disciplina. Então, todos esses tópicos, todos esses fatores, eles exigem que tenha uma congruência entre eles, né? Exigem que eles tenham uma sinergia entre eles para que o final do propósito definido possa ser realizado. Então, para isso, precisamos ter o início, que é a ação, depois a constância e depois, entre eles, micro resultados e resultados do propósito definido. Isso depende do primeiro fator, que é o que eu quero como propósito definido. Então, tenho que saber o que eu quero. Por exemplo, nós que somos profissionais da área da saúde, ou estou me referindo a mim, que sou profissional da área da saúde, o que eu tenho que fazer? Normalmente, eu pego os meus alunos, as pessoas que querem aprender, sobre ter um propósito definido. Então, eles falam assim, Gabriel, eu tenho dificuldade, para mim fazer exercício físico é tranquilo, para mim ter um dia, levar um dia com mais leveza é tranquilo. A dificuldade que eu tenho é alimentação. Então, nessa questão da alimentação, é onde nós vamos frisar. Então, por quê? O que envolve toda essa questão da alimentação? As pessoas têm uma certa dificuldade em deixar algo porque está atrelado a elas. E normalmente o que atrela a elas não é aquele alimento. Na verdade, é o que se passa na mentalidade dela, numa questão emocional, para que aquele alimento seja compatível com a situação emocional que ela está sentindo. Então, o primeiro ponto que eu vou é a questão emocional. Então, o que faz acionar o gatilho mental para que essa emoção seja acionada, seja liberada aquele hormônio que quer captar aquele alimento para a pessoa se sentir num estado melhor, né? Para se sentir aliviada, para se sentir mais tranquila, sem muito o que pensar para resolver aquela situação. Então, normalmente é fugir da situação e colocar alimentação, ou aquela comida que a gente pode chamar de comida, ou aquele fator industrializado que está afetando mais a vida da pessoa. Então, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ir por tópicos, por pontos. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, se a sua, se a sua tendência for com chocolate, por exemplo, é só fazer um favor a você mesmo. Não compre chocolate. Por quê? Porque se você tem dificuldade com uma coisa, não fique suscetível ou deixe ele suscetível a você ou a ela. Isso vai fazer com que tenha mais facilidade, você fique mais suscetível a isso e cair na própria armadilha. Então, nada está fazendo com que você seja aprisionado você mesmo, que arma sua própria armadilha. E isso faz com que você mesmo se sabote e você cause danos ao seu próprio corpo e à sua mente. Você não quer, mas você não tem também uma força de vontade acionada que quer diminuir isso. Então fica aquele impasse, né? Então quando os dois são acionados, então você tem uma congruência.
consequência. Então, não vou comprar, não quero mais. Vou pôr algo no lugar disso aqui. Então, por exemplo, Tony Robbins, ele ensina que aquela situação que ele está passando, que está causando ele uma emoção forte, ou uma emoção ruim, ou algo ruim, o que que ele faz? Ele transforma aquela emoção. Então ele pega ela, mentaliza o que ele quer, o que ele não quer. Ele faz uma questão também de choro, ele chora por aquilo, por aquela situação. Passa, aí o que que ele transforma? Ele transforma aquele estado emocional, porque o estado emocional é decisão. Então você decide o estado emocional que você quer ficar. Se é triste, se é cabisbaixo, se é feliz, se é alegre, se é constante. Você que decide, não é os fatores externos que decidem por você. É você decidir se aquilo vai te afetar ou não, se aquilo vai te fazer feliz ou não. Tem gente que recebe uma bola e fica feliz. Tem gente que recebe uma bola e não vê tão pouco caso, né? Porque ele escolheu. Então, você que escolhe o seu estado. Tem gente que vê uma tragédia, uma calamidade e fica em prantos. Tem gente que vê uma calamidade e vê o que pode ser resolvido para poder melhorar a situação dos envolvidos e dos familiares. Então, isso é treinável, isso é escalável. Então, a gente que decide as nossas emoções. Nós que decidimos. Por isso que muitas das pessoas o qual tentam, né, elas tentam, não fazem. Elas tentam fazer. Quem tenta fazer, não faz. Quem se disponibiliza, faz. Até acontecer. Então, o que que acontece? Quando se trata de uma constância na sua disciplina, você tem que ver quais são os pontos gatilhos. Então, vamos lá. Primeiro, você vê se é algo que você está comprando. Então, você vai deixar de comprar. Gabriel, o que que eu posso pôr no lugar? Então, o hábito ele tem que ser sempre trocado. Um hábito ruim por um hábito bom. Então, vai. Eu estava falando do chocolate. Então, não compre chocolate, compre maçã no lugar. Não compre Doritos e compra uma pera no lugar, bebe água no lugar, faz atividade física no lugar. Eu tava falando do Tony Robbins e depois o que que ele faz? Ele muda o estado dele, então ele tem que encharcar o corpo dele com um hormônio, ele tem que encharcar o corpo dele com uma química, então ele faz exercício físico, ele faz polichinelo, ele faz agachamento, faz flexão, ele corre, ele lembra de uma emoção boa, ele agarra aquilo com todas as forças, muda a sua fisiologia, tem que mudar a fisiologia. Porque quando você pensa numa coisa, sua fisiologia, ela entra junto com você. Quando você pensa numa coisa boa, sua fisiologia faz a mesma coisa. Seus lábios começam a sorrir, a sua expressão muda, seus olhos sorriem, as suas linhas de expressões na testa, elas mudam, o seu entusiasmo, a sua postura, ela acaba mudando. Quando você sente alguma coisa, todo mundo pergunta: o que está acontecendo? O que que foi? Você não é assim. Então a pessoa se fecha. Então, toda a sua fisiologia ela vai junto com você. Ela se movimenta junto com você, de acordo com aquilo que você está pensando. Então você pensou, seu corpo vai e executa. Como as pessoas são conduzidas a malefícios, a dores, né? Existem muitos fatores que as pessoas associaram a dores ao invés de associar como um fator que vai fortalecer, elas acabam entrando nessa e é jogado muita coisa na mente, no ouvido e nos olhos das pessoas para que elas fiquem cada vez mais encharcadas de medo. O medo, ele é criado, ele é criado. Nós sabemos que, por exemplo, Deus, ele fala muito ao coração de Josué dizendo: não temas. Jesus falou muito: não temas. Por quê? Visto que o medo não estava acontecendo, o medo estava sendo criado na mentalidade. Então, a mente que faz todas as coisas, a mente que faz as pessoas progredirem, a mente que faz as pessoas regredirem ou travarem. Então, isso é uma questão de mudança de mentalidade. Então, para tudo, Gabriel, para mim me alimentar melhor, tem que mudar minha mentalidade? Sim, não basta trocar os alimentos, porque isso não vai funcionar.
Porque depois a sua mente vai programar o seu corpo para querer o que ela. O seu cérebro, na verdade, vai programar o seu corpo para poder voltar ao hábito antigo. Se você não mudar a sua mentalidade, o fator aqui fora também não vai mudar. Agora, quando você mudar a sua mentalidade, todos os fatores aqui vão mudar. E aí é o X da questão, onde nós queremos chegar para entender todas essas linhas. É mudar a mentalidade, porque você não foi de uma vez por todas pro estado que você está. Isso levou um tempo. E também, quanto mais você trabalhar em cima disso, mais rápido você vai conseguir melhorar os seus hábitos. Eles vão te impulsionar mais fortes e mais resistente você tem que ser. Então, você quer um prazo um pouquinho mais acelerado, você também vai ter que ser resistente a ponto de poder segurar tudo isso. A longo prazo, você vai mudando aos poucos. Então, isso depende muito de você, do que você quer, onde você quer chegar, com qual velocidade. Então, o modo com que você vai investir também, ele é muito importante. Então, muda a sua fisiologia. Gabriel, o que mais eu posso fazer? Você pode fazer atividade física, correr, caminhar, fazer atividade moderada, atividade de alta intensidade, né, progressivo. Então dá para você fazer a sua atividade de várias formas, bicicleta, ergométrica, esteira. Então dá para mudar tudo, sim, a partir da mudança da sua mentalidade. Isso vai começar a melhorar o seu dia a dia. Um fator também, o excesso do que é absorvido, o excesso do açúcar, ele acaba dando improdutividade nas pessoas, porque o papel do açúcar, né, no organismo causa letargia e ele começa a danificar os sistemas do cérebro. Ah, Gabriel, mas tem glicose, né? Vira glicogênio, sim, por conta da matéria-prima dele. Mas os acréscimos, ele acaba danificando os sistemas que não são compatíveis, né? Cada, cada molécula que é lançada ali, existe um receptor para que aquela molécula encaixe, né? E normalmente o do açúcar, ele é um que tem variáveis dessas encaixes dessas moléculas, que os receptores não são tão assim, vamos dizer assim, receptíveis para aquilo, porque eles entendem que aquilo é uma química diferente, eles vão ter que trabalhar muito para poder transformar aquilo em algo que pode ser armazenado no corpo ou usado. Então, é muito gasto energético para conseguir aquela molécula de caloria ou aquela caloria, para deixar estocado, para transformar ela de uma química agressiva no corpo para uma substância que o corpo pode usar mais para frente. Então, você pode diminuir todo esse processo se alimentando de alimentos mais saudáveis para que toda essa dificuldade não aconteça e para que seja mais simplificado para que você tenha uma saúde melhor, né? A dica que eu dou é, não é questão do açúcar, porque o, essa palavra açúcar é o que nós conhecemos sobre uma fruta ter um tipo de doce, né? Elas têm. E só que a química faz com do açúcar propriamente dito vai fazer com que as pessoas fiquem mais obstinadas por aquilo, fiquem mais viciadas por aquilo. Então, por isso a compulsividade é maior, porque o cérebro ele vai querer mais a química do que o benefício. O benefício ele não sabe se faz benefício ou malefício. Ele só quer que joga lá essa substância. É igual a atividade física. A atividade física às vezes está sendo muito agressiva para a pessoa, mas a substância que está causando no corpo, o cérebro está recebendo como um benefício para ele. Então ele quer cada vez mais a dopamina. Então vai aumentando. Aí depois a adrenalina, ocitocina, noradrenalina. Então, essas químicas vão começar a movimentar mais e o cérebro vai querer cada vez mais. Se não tiver aquilo, ele vai querer buscar em outro lugar. Isso faz com que diminua a produtividade. Então, a letargia não deixa a pessoa raciocinar com mais eficácia. Ah, Gabriel, você sabe, eu vou ler um livro, eu tenho falta de foco. Então, normalmente, se existe essas falhas, vai haver essas falhas por quê?
A substância que está sendo contraída pelo seu corpo, ele vai começar a dar curtos. O que é curtos? São pequenas falhas, né? Aí você não vai ter uma constância de pensamento, porque o organismo não vai estar limpo, então ele vai sempre mandar informações. O corpo vai diminuir a sua produtividade, o cérebro também. Ele vai querer sempre ter picos glicêmicos. Ah, sabe aquela pessoa que não vive sem café? Na verdade, não é o café, é o estímulo que tem com a substância que está sendo adicionada ali, que é o açúcar. Então, ela precisa ter picos glicêmicos para poder continuar aquilo que ela está fazendo. Então, todas essas vias, né, que está sendo introduzida, vai acabar prejudicando o próprio organismo dela. Então, o cérebro vai ficar lento, os olhos também, a boca também, o ouvido também, os sentidos vão ficar mais lentos. A percepção de todas as coisas vai ficar mais lenta. Se isso ficou lento, as glândulas vão ficar mais lentas. Os movimentos controlados vão ficar mais lentos. Os movimentos digestório, o movimento de circulação vai ficar mais lento. Então tudo vai começar a diminuir, a pessoa vai ser mais improdutiva. A energia dela vai ficar. A energia não faz assim, ó, pá! Ela vem diminuindo aos poucos. E isso a pessoa vai tendo um costume com isso. Ela ficando mais acostumada com essa energia, ela vai achar que está 100%, mas na verdade, às vezes ela está em 60% da sua energia total vital que ela poderia ter, sendo que ela poderia aumentar mais, chegar a 100%, mas os 60% ela vai achar que é 100%. E vai chegar na metade do dia, ela vai estar esgotada, ela não vai conseguir ler direito, comunicar direito, fazer conta direito, pensar direito. Então isso vai ser menos produtivo, ela vai querer coisas rápidas, uma glicose rápida, então é por isso que ela vai comer um lanche, ela vai tomar um refrigerante, vai tomar Coca-Cola, vai tomar um suco, vai querer comida gordurosa, porque aquilo vai dar estímulos dopaminógenos rápido, então toda hora ela vai querer uma coisa rápida para poder suprir essa energia que está faltando e fica fazendo isso, ó, picos glicêmicos. Isso vai prejudicando toda a vida dela, a saúde dela, as finanças dela, quem está à volta dela, porque um dia ela vai ficar doente. Ela vai precisar parar o que ela tá fazendo, outra pessoa vai entrar no lugar dela, alguém vai ter que levar ela, então ela vai começar a parar tudo que está no seu braço de alcance no raio da quilometragem em que ela está ligada. Então isso não prejudica só você, prejudica quem está à sua volta também. Se isso te faz mal, afaste-se disso. Se isso te prejudica, se você tem alguma dificuldade com alguma doença crônica, patológica, está inserido nisso, que venha aumentar mais isso, por favor, não faça isso com você. Né? Seja melhor para você mesmo. Eu vejo muita gente que tem problemas no coração, problemas com gordura no fígado, na corrente sanguínea e ainda continua se alimentando dessas comidas. Ela está fazendo mal para si mesma. Pessoas que têm diabetes e comem doce, coisas adocicadas com açúcar, com uma frequência o qual ela acha que é normal, mas na verdade ela está se matando e ela não sabe. Isso é perigoso porque a pessoa acha que comer não tem problema, mas ela está se matando. Então, hoje o raio que tem nos Estados Unidos, apenas 12% das pessoas têm uma genética saudável. Ou seja, 300 milhões de americanos, em torno ali de 90 mil pessoas, melhor dizendo, é isso, 900 mil pessoas, fiz 1%, 900 mil pessoas são praticamente assim saudáveis. Os outros 2 milhões, 200 milhões e 200 milhões e 100 mil pessoas estão totalmente deturpadas a sua genética, ou seja, a posteridade deles já vão vir modificados, já vão vir com alguma doença, alguma comorbidade, alguma predisposição. Então isso vai alastrar. Ano após ano passa-se com estatísticas que o prejuízo do físico das pessoas está aumentando, então a estatística não está baixando ano após ano, está aumentando. Então a probabilidade do mundo ter uma faixa de pessoas
doentes por conta de comida está sendo assustadora. As pessoas não estão matando umas às outras, elas estão se matando. Então, tipo assim, elas não tendo amor próprio por elas mesmas. Eu ouço muito assim, um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal. Todo dia um pouquinho. Então, todo dia tem uma gota diferente no rim, todo dia tem uma gota diferente no fígado, todo dia tem uma gota diferente no estômago, no intestino, no delgado, no intestino grosso, no reto, na faringe, no esôfago. A parte alcalina de cada órgão começa a ser modificada, a resistência começa a aumentar. Então, todo o sistema começa a ser alterado. Então, tipo assim, quem sofre é quem está fazendo e a posteridade. E a dificuldade das pessoas pensarem está sendo muito grande porque elas não querem pensar nisso. Elas querem o prazer do momento, e o prazer do momento acaba prejudicando em dores futuras. Quem passa uma dificuldade com dor no começo tem prazer no futuro, mas quem tem uma facilidade com o prazer no começo vai existir muita dor no futuro. E se tá todo mundo com dor, quem é que vai cuidar de quem? Então, as orientações, uma mentoria como essa, vai fazer a gente elevar o nosso nível de pensamento. Tipo, pensar, o que que eu tô comendo? Isso aqui vai fazer bem para quê? Qual a porcentagem de benefício e de malefício? Comparado ao que isso aqui faz bem, comparado ao que isso aqui faz mal. Então, tipo assim, o sanduíche, ele vai encher minha barriga. Então, a carne faz bem ou faz mal? No momento vai fazer bem, mas se eu comparar com a carne bovina de verdade, eu vejo que aquilo ali que tá na minha mão vai fazer mal. Se eu vejo que aquele pão que tá ali junto, comparado com um pão mais saudável, aquilo ali está sendo prejudicial para mim. Então, essas comparações que nós temos que fazer. Será que o alimento eu estou comendo por emoção, porque eu estou vendo, ou por necessidade fisiológica, né? Existe um livro que ele diz assim que se você controla o que você come, você controla 88% da sua vida. Os outros, as outras porcentagens são destinadas às outras habilidades que você tem, a ser controlado. Então, você tem uma probabilidade muito boa de ser saudável, se você quiser, ou deixar isso na mão de terceiros. Então, tipo assim, como nós estamos vendo, as orientações devidas, o governo, ele não vai te falar o que faz bem e o que faz mal. Pode ver, senão ele já estaria fazendo isso. A orientação que ele dá é: se você tem dor de estômago, toma medicamento fulano de tal. Se você tem dor de cabeça, toma isso também. Se você tem dor no pé, dor na unha, dor na junta, ele tem um monte de medicamento. Mas ele não fala pra você fazer atividade física, beber mais água, parar de comer comida gordurosa, parar de comer açúcar, parar de comer fritura, se alimentar melhor, comer mais frutas, respirar ar puro, estar com a sua família, pisar na grama, pisar na terra, tomar mais sol. Ele vai ter uma dificuldade em falar isso para você. Então, a menor parte vai ser dita para melhoria e a maior parte para piora, e ele não quer saber se você está bem ou está ruim. Cada vez mais ele vai te empurrar. Mais medicamento, mais hospitais e assim por diante. Com todas essas melhorias, com todas essas situações, como às vezes a gente cobra muito de outras pessoas para ser melhor, para ser aquilo, vamos fazer o seguinte: a pessoa que eu quero do meu lado que seja melhor, na verdade eu vou me tornar. Porque às vezes a gente quer mais que o outro seja melhor para fazer o bem pra gente. Então vamos ser essa pessoa que nós queremos que a outra seja. Quer ser melhor, quer ser mais didático, quer ser mais amigável. Então, tornar-se melhor do que querer que a pessoa seja melhor, às vezes do jeito que a gente quer. Conforme for a mudança na sua alimentação, seu vocabulário muda, seu pensamento
muda, seu comportamento muda, as pessoas que estão à sua volta mudam e tudo melhora. Tudo isso são formas de hábitos que podem ser escritas e realizadas, executadas, treinadas e resultantes na sua vida. Sobre o que você come, o que você propõe a fazer. Ah, vou fazer isso. Então faça, escreva, dita, leia e ouça o que você está falando. Isso vai fazer vai dar mais liga. E aí você começa a falar o que você está fazendo. Não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo exercício. Estou me alimentando melhor, para mim ser melhor. Então tudo coloca um significado para que aquilo faça sentido para pelo menos o seu cérebro. Porque se não fizer sentido, por que eu tô comendo essa comida sem açúcar? Por que eu tô comendo essa comida sem sal? Por que eu tô comendo esse alimento aqui que quase não tem sabor? Eu vi uma pesquisa que as pessoas comem 3 pacotes de bolacha de uma vez. E quando se fala em comer maçã, elas comem metade da maçã ou uma. Elas não comem 3. Por quê? Porque a codificação do paladar já foi alterado e o cérebro pede mais daquilo que está sendo mais saboroso e do que ela já familiarizou com chocolate, sendo que não é chocolate, é gordura. Por exemplo, a maçã não é tão saborosa e não é tão vantajoso para o cérebro ficar mastigando aquilo. Então ele quer algo que seja mastigável, mas ter uma potência emocional muito maior do que você está fazendo. Então o cérebro ele quer respostas de pico alto, rápido. Então o que for rápido e de pico glicêmico alto, de emoções rápidas, de química modificada rapidamente, ele está sempre à procura. Então as pessoas estão muito à procura disso, de televisão, de internet, de velocidade, coisas rápidas, mas quando há coisas que ela precisa parar para pensar, ela está tendo dificuldade. Então, tudo isso está levando a obstinar um caminho que vai prejudicar ela no futuro. E aquilo que você falou que não quer mais comer, pare de comer. Se estiver te prejudicando. E aquilo que você falou que precisa comer, você sabe, porque a maior. Eu converso com algumas pessoas e aí elas começam a me falar, tipo assim, não, mas porque o sal, o grosso, ele ajuda e tal, isso, aquilo, uma água, um limão, e alcaliniza e tal, e melhora o estômago. E aí eu pergunto pra ela assim, e aí você faz isso constantemente? Eu falo, nossa, é que eu esqueço de fazer, eu não faço. Não, mas o açúcar, ele faz isso. As pessoas são especialistas, entende, sabe de coisas, mas não executa. Um código que eu aprendi muito importante, dia de ontem para hoje, foi assim: vale mais uma ação sem conhecimento do que ter muito conhecimento e não ter ação. É muita informação no cérebro para pouca execução. Então a pessoa retém, ela fica inchada, ela fica cheia de emoção. Sabe o que tem que fazer, mas não faz porque tá retida. Porque se ela fizesse o que ela sabe que tem que fazer, ela, murcharia, jogaria essa energia ruim fora, transformaria isso em pilares de crescimento e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento familiar, desenvolvimento emocional, físico, espiritual, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento paternal, materno, desenvolvimento, o que mais? E também desenvolvimento, todos os desenvolvimento que a gente possa entender. Então, você vê que as pessoas são especialistas em muitas coisas, mas elas não estão nem no prezinho da execução. Mais uma vez, é melhor não ter é melhor uma ação sem conhecimento. Porque depois, a ação sem conhecimento é teste. E aí você vai testando o que dá certo e o que não dá. E vai descartando o que não deu e vai acrescentando o que dá. Do que muito conhecimento sem ação.
Essa é nossa primeira mentoria de hoje. Espero estar contribuindo com a sua vida, com a sua saúde, com o seu intelecto, com o seu espiritual, com o seu emocional. Espero que esse primeiro vídeo, seja o primeiro de muitos. Que nós possamos ter uma constância, um progresso. Vamos falar sempre de multidisciplinas aqui, porque eu não sou de uma área, porque eu não sou uma coisa. Nós somos multifatoriais, né? Multiformes, nós somos pessoas que precisamos cada vez mais de conhecimento, execução e resultado. Então nós somos de avanço, nós somos uma mente de cada vez mais melhoria e produtividade. Beleza? Se você puder ver seus olhos. Pai, te damos graças porque o Senhor nos ouve. Estamos aqui para avançar e explodir na vida das pessoas, multiplicar na vida das pessoas e acrescentar cada vez mais. Que todo conhecimento seja executado. Não precisa ser aplicado 100% tudo que estamos aprendendo, porém só aquilo que precisamos. Porque a vida de cada um tem um sentido, o qual vai fazer muita diferença na vida dela e na vida de outras pessoas. Por isso, nós acreditamos no propósito definido e não no ritmo hipnótico que está acontecendo na sociedade. Que nós possamos ter despertos, que nós possamos ser ativados e ativamos pessoas para o propósito definido, o qual mudança de mentalidade, quebra de crença limitante e prosperidade. Que nós possamos ser prósperos na vida das pessoas, que nós possamos ser prósperos em nossa vida, no nosso lar. Que nós possamos ser sempre conectados com o Senhor. Que nós possamos ter uma imagem visível, limpa, e não uma imagem embaraçada. Quebrança de religiosidade, porém uma conectividade que nunca vai se romper. Porque o teu amor para conosco é maior e o nosso amor, Pai amado, a nossa devoção para contigo é a única e primeira coisa que nós queremos. As demais coisas o Senhor nos acrescenta, segundo a disponibilidade de buscar o teu reino. Em nome do teu Filho Cristo amado, eu agradeço. Respira fundo. Uma outra. Visualiza tudo. Eu vou mudar, eu vou progredir, eu vou expandir, eu vou multiplicar tudo que eu tenho, todos os meus talentos. Já é. Fiquem com Deus.